Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, à nossa última aula do curso Avaliação de Qualidade de Solo para a Formação e Autonomia de Agricultores Familiares. Eu sou a professora Simone e hoje a gente vai falar sobre como interpretar um cromo. Na aula anterior eu mostrei para vocês como que faz, como que é realizado a cromatografia de Fife, Hoje eu vou falar um pouco sobre a interpretação dos cromos, como que se faz a interpretação, Digamos que essa é a parte mais difícil, da etapa da análise de solos por cromatografia, de solo. Então, a cromatografia de Fife, através dos cromos, ele possibilita a análise de forma integrada as dimensões físicas, químicas e biológicas do solo, tá? Então, a cromatografia ele observa como a vida está atuando no interior da Terra. As substâncias extraídas apresentam estrutura, peso molecular, tamanho e cargas elétricas, que se distribuem no papel filtro impregnado com nitrato, de prata, formando halos reveladores pela ação da luz solar indireta. Tá? Então, assim permite, revela para a gente, através de padrões de cores e estruturas, E aí a gente tem o que a gente chama de zona central, que está no centro mesmo, a zona interna, alguns chamam a zona interna e zona média a mesma, e a zona externa, que são os dentes, tá? Então, essas, juntamente com os padrões de linhas, são usadas para interpretar o cromo, que são divididos nessas zonas aí, tá? Cada um apresenta caracterizações próprias e são tomadas como referencial. Com isso, as descrições dessas zonas, após a observação do cromatograma, irão indicar as informações dos processos e propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, É importante também a gente entender, por exemplo, quando que o solo foi coletado? Foi em período seco? Foi em período chuvoso? Qual que é o tipo de solo? Ele é um solo argiloso? Ele é um neossolo? Ele é um cambissolo? Então, a gente também tem todas essas integrações para a gente entender e saber interpretar um cromatograma, tá? Por isso que é importante fazer, por exemplo, na região X, a gente faz várias análises, vários cromos, e esses cromos eles vão servir de referências, por exemplo, para aqueles agricultores que quiserem, por si só, fazerem essa análise nas suas terras. Então, eles têm como referência esses cromos, tá? Uma sugestão, por exemplo. Então, o que é cada zona, A zona central. A zona central, ela indica o nível de oxigênio, de gases, de água, a microbiologia ativa, o metabolismo primário, onde ocorre ali o ciclo do carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre do solo, tá? É interessante falar para vocês, por exemplo, em um solo que usa muito agrotóxico, provavelmente, se vocês fizerem análise desse cromatograma, não vai ter zona central, tá? Em um solo, por exemplo, que usa a monocultura de eucalipto, que tem muita toxicidade no solo, geralmente você não vai ter a zona central, ou seja, você não tem ali metabolismo, o nível de oxigênio, você não tem micro-organismo trabalhando. E isso vai comprometer todo o seu cromo, ou seja, todas as outras zonas, A zona interna, ela, ou intermediária, muitos trabalham no mesmo conjunto, elas indicam a presença ali de minerais e sua quantidade, também a presença de matéria orgânica, E aí é muito interessante. A presença de matéria orgânica é muito claro, quando você tem um solo muito adubado, quando, por exemplo, é um sistema agroflorestal, mais antigo. Então, você vê claramente essa zona interna mais escuras, mais alaranjadas, na verdade. E você também tem uma coisa interessante para não esquecer, harmonias de cores.
Por exemplo, esse cromo que está aqui na tela para vocês é um croma de referência, mostra um solo vivo, um solo saudável. Você observa que você não tem mudanças bruscas de cores, tá? Você não tem mudanças bruscas de cores. Observa que tem, né, os dentes eles estão interligados, né, a zona externa com a intermediária, né, formando ali uma ligação entre eles. Né? Então você vê que tem um solo saudável. A zona intermediária era parte da matéria orgânica do solo, né? Então você vê claramente a matéria orgânica ali, a ocorrência ali da qualidade da matéria orgânica. A zona externa, a gente fala que é uma zona muito mais difícil da gente analisar, tá? É uma zona ali do alimento potencial do solo, né? Também a zona do humus, ou seja, a disponibilidade do humus, das atividades enzimáticas e microbiológica. A zona externa vai indicar para a gente também a biodisponibilidade do nutriente desse solo para a planta. Porque muitas das vezes você pode ter, né, muitos nutrientes, mas que ele não consegue, ele não está disponível para aquela planta, porque depende também daquela qual planta que está naquela localidade, né? São diversos fatores, tá? Mas basicamente a interpretação dos cromos é isso, né? Você tem uma zona central e aí quando essa zona central não existe, é porque alguma coisa, né? Você, né, tem muito mercúrio, você pode ter muito tá muito contaminado aquele solo, então você não vai ter uma zona central. Isso pode acontecer. Né? Um cromo todo branco, isso mostra que é um solo totalmente degradado, tá? Mas esse aqui, por exemplo, é um cromatograma de referência, né? É um cromatograma que nos mostra um solo saudável. Você tem uma zona central mais clara, né? Mas não é tão curta, né? Que interage com a zona interna intermediária. Você vai ver a interação, né? A zona interna intermediária está interagindo com a zona externa, né? Então você vê ali que realmente existe uma harmonia das cores, mostrando para gente, né, que esse é um solo que tem um nível de oxigênio, né, bom, né? Você tem nutrientes ali trabalhando em conjuntos, né? Você tem a presença de matéria orgânica muito grande ali, né? Você tem a presença ali do ciclo do carbono, do oxigênio ali, você tem presença de humus disponíveis, né, para os nutrientes, né, para as plantas e assim sucessivamente. Né? Aqui a gente tem né, um solo saudável, um solo degradado. Então a gente vai ver, né, no solo saudável essa harmonia das cores. A gente vai ver, né, que você tem esses dentes aí nas zonas externas, né, parece se abrindo, né? Você tem aí os micros organismos ali na zona externa. Você tem matéria orgânica na zona intermediária. Já no solo degradado, a gente observa que não tem harmonia das cores, né? Não se formou dentes, né? A gente chama essa zona externa de dentes. Não se formou nenhum dentes, né? Você tem uma zona quase, né? Quase não aparece a sua zona central, né? E não se liga, né? Você vê que a zona intermediária e a zona interna não se ligam. Então, você vê claramente um solo degradado, tá? Então, é isso que eu tinha para falar, né, para vocês sobre essa interpretação. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Leiam os livros e até mais e obrigada.